Lembra disso? Esse isolamento reprodutivo ele poderia ser de dois tipos: pré-zigótico ou pós-zigótico. Ou seja, ele poderia acontecer antes ou depois da formação, né, do zigoto. Vamos lembrar dessas barreiras, porque elas vão voltar a aparecer agora nos exercícios de evolução. Primeiro, vamos lembrar do isolamento reprodutivo pré-zigótico. Por que dois indivíduos de espécies diferentes nem chegam a formar um zigoto? Por exemplo, existe um isolamento reprodutivo sazonal. Eu falei para vocês lá no capítulo 1 que indivíduos de espécies diferentes podem não cruzar porque eles têm épocas de reprodução distintas. Isso é muito comum, por exemplo, em flor, em planta. Imagina o seguinte, imagina que essa espécie aqui seja a espécie A e essa espécie aqui seja a espécie B. A espécie A, ela dá flor em maio. Então, a época de reprodução dessa espécie aqui é em maio. Agora, essa espécie B aqui, ela dá flor em outubro. Então, a época de reprodução da espécie B é em outubro. É impossível que elas consigam cruzar. Porque a época de reprodução de uma é em maio e a outra é em outubro. Então, existe entre essas duas espécies uma barreira sazonal. É impossível que o pólen de uma fecunde a outra. Porque elas formam flor, elas têm época de reprodução completamente diferente. Então, como elas não cruzam, elas são de espécies distintas. O isolamento reprodutivo que existe entre elas é o isolamento reprodutivo pré-zigótico sazonal. Uma outra barreira que pode existir é uma barreira mecânica. Às vezes, dois indivíduos de espécies diferentes não cruzam porque não existe uma compatibilidade anatômica entre eles. E eu gosto muito desse exemplo aqui, tá? Desses dois caracóis. Porque quando você olha esses dois caracóis, você deve estar olhando e eles são muito parecidos. Então, se bobear, você até achou que eles eram da mesma espécie. Mas eles não são. Se você reparar, a concha de um gira numa direção oposta da do outro. A concha de um gira para um lado e a concha do outro gira para o outro. Uma gira para o lado esquerdo, a outra gira para o lado direito. E aí, Camila? E aí que a abertura dos genitais não encaixa. Aqui na setinha, ele está apontando onde fica o genital de um, onde fica o genital de outro. Como as duas conchas giram em sentidos opostos, a abertura dos genitais não encaixa. Eles têm uma incompatibilidade anatômica, mecânica. Então, eles são de duas espécies diferentes porque eles são incapazes de cruzar. Eles são incapazes de cruzar porque existe ali um isolamento reprodutivo, uma barreira mecânica que impede esse cruzamento. Não existe encaixe entre as genitálias dessas duas espécies. Um outro tipo de isolamento reprodutivo é o etológico ou comportamental. Às vezes duas espécies não cruzam, né, e são espécies diferentes, porque o comportamento de uma não atrai a outra. Na natureza, gente, é muito comum existir uma corte, né? Existir um determinado comportamento que o macho, por exemplo, use para atrair a fêmea. Então, o pavão. O pavão, para atrair a fêmea, ele mostra aqui essa cauda vistosa, linda dele aqui. E aí ele mostra, se exibe as penas dele. Quanto mais bonitas elas forem, mais a fêmea se sente atraída. Pensa, por exemplo, o gato não vai passar aqui pelo pavão e se sentir atraído para cruzar com ele, porque esse padrão de comportamento não atrai um gato, uma outra espécie. Isso acontece muito com o passarinho. Por exemplo, nas aves, é muito comum que o macho cante para atrair a fêmea. Então, por exemplo, o bem-te-vi. O bem-te-vi, ele vai lá cantar bem-te-vi para atrair a fêmea. Aquele canto
só vai atrair a fêmea da mesma espécie, do bem-te-vi. O pardal que estiver passando por ali não vai se sentir atraído por aquele comportamento e não vai cruzar com ele. Então, muitas vezes, o indivíduo não cruza com o outro e é de espécie diferente porque existe essa barreira etológica ou comportamental, tá? Existe também uma barreira gamética. Às vezes, os indivíduos eles podem até cruzar, mas o gameta de um não é atraído quimicamente pelo outro. Então não adianta. Mesmo que você pegasse esses gametas em laboratório, você não conseguiria juntar, porque não existe atração química entre esses gametas. E por fim, existe a barreira ecológica ou de habitat. Às vezes dois indivíduos não cruzam porque eles simplesmente não vivem no mesmo lugar. Esse é um exemplo bobo, tá? Mas que cai muito do leão com o tigre. O leão com o tigre, se você botar eles ali no mesmo zoológico, né? Então imagina você pega uma jaula e coloca ali o leão com a tigresa, ou um tigre com uma leoa, tá? Eles vão cruzar. Eles vão formar o ligre, que às vezes é fértil, tá? Tem ligre que é fértil. Porque se você botar ali o leão com a tigresa ou o tigre com a leoa, tudo vai ser compatível. Eles amadurecem na mesma época. Então a época que o leão quer cruzar é a mesma época que a tigresa, ou a época que o tigre quer cruzar é a mesma época da leoa. Existe compatibilidade mecânica. Ali o pênis, a vagina encaixam, tá? Existe compatibilidade de comportamento. O comportamento do tigre atrai a leoa, o comportamento do leão atrai a tigresa. Existe atração entre os gametas. O espermatozoide do leão é capaz de fecundar o óvulo da tigresa. O espermatozoide do tigre é capaz de fecundar o óvulo da leoa. Por isso que se você botar eles na mesma jaula, vai sair um descendente que pode ser fértil, que é o ligre. Mas na natureza, isso não acontece. Não acontece pelo motivo mais simples de todos. Eles nunca se encontram. Na natureza, o tigre e o leão não vivem no mesmo lugar. E se eles não vivem no mesmo lugar, existe uma barreira clara que impede o cruzamento, que é uma barreira ecológica ou de habitat. Ah, Camila, mas no zoológico, não importa. A gente tem que pensar na biologia, no que acontece naturalmente. Naturalmente, sem a intervenção humana, isso aqui não aconteceria. O ligre jamais existiria. Jamais existiria porque o leão e o tigre não se encontram. Existe uma barreira física ali, uma barreira de habitat, uma barreira ecológica. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Agora, às vezes tudo isso pode dar certo. Como é o caso da égua com o jumento. A égua e o jumento vivem no mesmo lugar. A égua encontra com o jumento, naturalmente. Existe uma compatibilidade sazonal. A época de reprodução da égua e do jumento coincide. Existe uma compatibilidade mecânica. O pênis do jumento é capaz de penetrar na vagina da égua. Existe uma compatibilidade de comportamento. O comportamento do jumento atrai a égua e vice-versa. Existe atração entre os gametas. O espermatozoide do jumento fecunda o óvulo da égua. E nasce um filhote. Que se for fêmea a gente chama de mula, se for macho a gente chama de burro. Ué, Camila, então por que a égua e o jumento não são da mesma espécie? Por que a égua é da espécie do cavalo? Tá? Porque a mula e o burro são estéreis. E lembra o que eu falei pra vocês. Para ser da mesma espécie não basta cruzar. Tem que cruzar. E a prole, os descendentes desse cruzamento, tem que ser férteis. Tem que ser capazes de cruzar também. A mula e o burro são sempre estéreis. E é por isso que a égua e o jumento
continuam sendo de espécies diferentes. Esses indivíduos que nascem do cruzamento de espécies diferentes é o que a gente chama de híbridos. Então, a mula e o burro são híbridos, tá? Vem do cruzamento de espécies diferentes, da égua e do jumento. Show de bola, gente? Tranquilo? Deu para relembrar um pouquinho desse conceito de espécie? Que para dois indivíduos serem da mesma espécie, eles têm que ser capazes de cruzar e tem que ainda analisar. Porque desse cruzamento a prole tem que sair fértil. Show? Tranquilo? Agora que já deu para pegar isso, a gente vai olhar os dois principais tipos de especiação. A simpátrica e a alopátrica. Agora eu vou falar com vocês no final de anagênese e cladogênese. Vamos começar primeiro com especiação alopátrica. A especiação alopátrica, ela vai acontecer, tá? Quando existir uma nítida barreira geográfica. Então, o que vai acontecer aqui? Dá uma olhada nesse exemplo, nas imagens, porque vai ficar bem mais claro para vocês. E a gente vai fazer exercício hoje. Então, também vai ajudar muito a vocês pegarem a ideia, tá? Imagina que eu tenho ali uma população. Então, eu tenho indivíduos da mesma espécie vivendo aqui no mesmo lugar, tá vendo? Imagina que todos esses lagartos são da mesma espécie, que é a espécie vermelha. Todos estão vivendo no mesmo lugar, então eles formam ali uma população. Uma barreira geográfica acaba dividindo essa população em dois grupos. Então surge ali uma barreira geográfica nítida. Então vai surgir um rio, uma montanha, vai acontecer alguma coisa ali, vai surgir uma barreira geográfica que vai separar aquele grupo, aquela população, em dois grupos. Um de cada lado da barreira. Pode ser que ao longo do tempo, esses grupos, eles sofram pressões diferentes, gente. Pode ser que eles sofram pressões seletivas do meio distintas. Por exemplo, pode ser que de um lado da barreira seja mais frio. Então, de um lado da barreira, o grupo ele seja selecionado, né, as características que favoreçam a sobrevivência no frio sejam mais selecionadas. Pode ser que do outro lado da barreira seja mais quente. Então, seja mais vantajoso ter características relacionadas à sobrevivência no calor. Pode ser que de um lado da barreira tenha um determinado alimento que no outro não tem. Então, ao longo do tempo, esses grupos vão sofrendo pressões seletivas diferentes. E vão acumulando tantas diferenças, tá vendo? Que com o passar do tempo, pode ser mesmo que você coloque os dois juntos, pode ser que eles não cruzem mais, ou não gerem mais descendentes férteis. E aí eles viraram espécies distintas. Esse mecanismo de especiação é o que a gente chama de especiação alopátrica. A gente não vai ter erro de ver na questão. Não vai ter erro, a gente vai fazer a questão hoje, você vai ver, mas assim, confia em mim. Especiação alopátrica, a questão vai deixar muito claro que existe uma barreira geográfica. Vai existir ali uma barreira geográfica nítida. É um rio que surgiu e separou aquele grupo em dois. É uma montanha que surgiu e separou aquele grupo em dois. Então vai existir ali uma barreira geográfica nítida, Então você tem um lago que acaba sendo dividido ao meio por uma parte seca. Tá? Você tem uma floresta que acaba sendo dividida em duas por uma estrada que passa por ali. Vai existir uma barreira geográfica nítida. Você vai ver claramente uma barreira que separa aquele grupo em duas populações. Que separa aquela população em dois grupos. E aí, como agora eles estão em ambientes diferentes, eles vão sofrer pressões ambientais diferentes. E aí repara que eles podem ir acumulando características distintas. Vai chegar num momento que eles vão estar tão diferentes um do outro que mesmo que você coloque os dois juntos, não vai existir mais cruzamento.
ou formação de descendente fértil. Esses dois grupos agora são espécies diferentes. Especiação alopátrica. A especiação simpátrica, de forma geral, é um pouco mais difícil da gente perceber, tá? E também é mais rara de acontecer. Na especiação simpátrica, você vai ter a formação de novas espécies no mesmo local, tá? Camila, se eles estão no mesmo local, por que eles vão virar espécies diferentes? Porque aqui é muito nítido, eu entendi, que esses dois grupos vão acumulando diferenças porque eles estão em ambientes distintos. Agora, se na especiação simpátrica tá todo mundo no mesmo local, por que eles vão virar espécies distintas? Porque, em geral, gente, apesar daquela população, daqueles indivíduos estarem todos no mesmo local, vai existir alguma barreira entre eles. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que é bem comum em livros de biologia, das moscas. Então, imagina que no mesmo local, então não existe barreira geográfica, tá todo mundo ali no mesmo local, eu tenho maçãs e espinheiros. Eu tenho as duas árvores. As de maçã e as de espinheiro. Tem uma coisa muito curiosa sobre as moscas. As moscas que crescem na maçã, elas só cruzam com as moscas que também crescem na maçã. Enquanto as moscas que crescem no espinheiro, elas só cruzam e se relacionam com as moscas que também crescem no espinheiro. E aí, apesar de todo mundo estar no mesmo local, não existir uma barreira geográfica nítida, você tem dois grupos que não tem mais fluxo gênico entre eles. Você tem dois grupos que não cruzam. Então, ao longo do tempo, eles vão acumulando características distintas e podem virar duas espécies diferentes no mesmo local, que é a especiação simpátrica. Então, percebe que vocês vão ver uma diferença nítida? Eu vou fazer questão com vocês. Mas na especiação alopátrica, gente, vocês vão ver, assim, a questão vai deixar claro que existe uma barreira geográfica. Tem alguma coisa ali separando aqueles grupos, fisicamente mesmo, assim, é um rio, é um lago que secou, é uma estrada que passou, é uma montanha, beleza? Aqui na simpátrica, todo mundo está no mesmo espaço, mas de alguma forma aqueles dois grupos não interagem. Show? Enem do ano passado, o pessoal tá falando, não me lembro, gente, de ter caído especiação na prova, mas posso dar uma olhadinha se tinha alguma coisa. Caiu evolução, mas eu não me lembro se foi especiação, não, tá? Mas no ano retrasado apareceu. É muito comum e normalmente o que cai é alopátrica. Antes da gente ir para anagênese e cladogênese, queria fazer com vocês questão, para vocês ficarem bem confiantes nisso, tá? Até para vocês entenderem como cai. Ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. No processo de especiação, blá, blá, blá. Então, assim, a gente já tá procurando a A ou B, né? Especiação pode ser simpátrica ou alopátrica. A separação geográfica entre populações de uma espécie ancestral é o primeiro passo para a formação de duas novas espécies. Já no processo de especiação, blá, 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 ocorre o surgimento de duas novas espécies em uma mesma localização geográfica. Beleza? Se aqui eu tenho uma separação, uma nítida barreira geográfica separando os dois grupos, essa especiação alopátrica. Se aqui as espécies estão surgindo no mesmo local, eu tenho uma especiação simpátrica. Beleza? Vou pular esse aqui que a gente ainda não viu. Tá? Vamos lá. Especiação é o processo evolutivo que no decorrer de milhares de anos resulta na formação de novas espécies biológicas. O processo de especiação simpátrica
é diferente do processo de especiação alopátrica, pois... Vamos lá. O primeiro, que é a simpátrica, depende da introdução ou migração de novos indivíduos para a população original. Momento nenhum eu falei que tinha que chegar gente nova. Tá? Letra B. O segundo, que é a alopátrica, ocorre por meio de rápidas mutações genéticas seletivas em apenas alguns indivíduos da população original. Não precisa ser rápido, tá? Você vai ter uma barreira geográfica que vai separar aquela população em dois grupos. Ao longo de muito tempo, eles vão acumulando diferenças, justamente porque estão em locais distintos, sofrendo pressões diferentes. C. O primeiro, que é a simpátrica, ocorre por meio da ação da deriva genética, característica da redução significativa da população original. Não. Precisa reduzir, não é isso. Você não está fazendo um efeito de ilha, tá? Você também não está matando todo mundo e deixando só um pequeno grupo. Você está separando a população. Na alopátrica e na simpátrica está todo mundo no mesmo lugar, tá? Ninguém teve que morrer. Letra D. O segundo, que é a alopátrica, depende da separação e isolamento por meio de uma barreira geográfica dos indivíduos da população original. Perfeito. Especiação alopátrica depende de você pegar a população original e separar em grupos por uma nítida barreira geográfica. Beleza? Tranquilo? Vamos ver se tem mais algumas. Isso é bem legal do Enem, mas é mais de interpretação de gráfico. Eu vou deixar... Eu botei várias de evolução aqui depois, tá, gente? Para vocês lembrarem também de fazerem, enfim, tá? De seleção, para vocês olharem as questões da aula da semana passada também, tá? Vamos nessa 9. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Essa especiação não ocorre devido ao... Olha só, quando a gente está falando ali dos cães, a gente não está falando de espécies. Ele está falando de raça. É tudo cão, é tudo a mesma espécie. Não importa se é um pincher, se é um galgo, se é um pitbull, se é um SRD, não importa. Se é um Lulu da Pomerânia, por mais que eles sejam diferentes, são todos da mesma espécie. Pode ser que exista, às vezes, alguma dificuldade? Pode. Mas eles continuam cruzando, gente. Outro dia mesmo eu vi a reportagem, não sei se vocês viram, do pitbull com pincher que cruzou, né? O pincher era o macho e cruzou com a pitbull fêmea. Deu o jeito lá dele, tá? E teve o cruzamento. É tudo a mesma espécie, é capaz de cruzar e é capaz de gerar prole fértil. Então, por que não aconteceu especiação? Por conta da oscilação genética das raças, por conta da convergência adaptativa entre as raças, por conta do isolamento geográfico entre as raças, pela seleção natural que ocorre entre as raças ou pela manutenção do fluxo gênico entre as raças. As raças continuam sendo capazes de cruzar, continuam sendo capazes de compartilhar os seus genes e gerar prole fértil. Então, a especiação não vai acontecer. Não vai se formar uma nova espécie. É tudo cães duplos, tá? Porque ainda tem fluxo gênico, ainda tem cruzamento e formação da prole fértil. Tranquilo, gente? Beleza? Deu pra ver como é relativamente tranquilo as questões, tá? Vamos fazer mais umazinha? De repente, essa aqui dá pra fazer, né? Dá pra fazer, dá pra fazer. Ó, com a intensificação dos estudos, a Caatinga tem se revelado um ecossistema rico em espécies e processos especializados de polinização. Bem carinha do Enem essa, né? Vai contar uma história bem contextualizada. Nas margens do Rio São Francisco, por exemplo, ocorrem alguns pares de espécies de lagartos.
onde uma é encontrada apenas na margem direita e a outra apenas na margem esquerda. De acordo com uma das hipóteses para explicar essa distribuição, o rio corria para um lago do interior do Nordeste e não para o mar. Já o estudo sobre a morfologia dos cactos revelou fatos interessantes. A cabeça arredondada dos cactos, por exemplo, é coberta por espinhos. Começando pelo centro e conectando os pontos de cada espinho até seu vizinho, chega-se a um espiral com 2,5 ou 8 galhos, a sequência de Fibonacci. Então, uma questão que ainda faz aí um link com a matemática, bem interdisciplinar, mas foca no lagarto. Segundo o texto, os lagartos passaram por um processo de especiação em... E aí, você está procurando entre simpátrica e alopátrica. O que você chutaria, gente? Tô deixando vocês pensarem para responder. A resposta é alopatria, né, gente? Ele deixou bem claro para vocês que a população original acabou sendo separada por um rio. Olha a nítida barreira geográfica. De um lado ficou um grupo que virou a espécie A, do outro lado ficou o grupo que virou a espécie B. Uma clara especiação alopátrica. Perfeito! Edjane respondeu aí, ó, uma na margem direita, outra na margem esquerda. Dá pra ver que esse grupo foi separado em dois pela passagem do rio. Tá vendo, gente, que não tem muito erro? De verdade, gente. Vocês não vão ter dificuldade de observar isso. E a última pra gente fechar a aula, essa daqui de gráfico, que muita gente se assusta quando aparece no Enem, mas olha só. A figura abaixo representa a distribuição geográfica atual de 4 espécies de um gênero de lagarto e sua relação filogenética. Qual tipo de especiação é o mais provável de ter acontecido? Olha para o gráfico, só para você entender, tá? Você nem precisava disso, mas olha só. Tem um ancestral comum que acabou dando origem à espécie A e à espécie C. Tem um outro ancestral comum que acabou dando origem à espécie B e à espécie D. E eles estão separados por uma cadeia de montanhas. Ou seja, esse ancestral aqui comum, essa população original, acabou sendo separada em 2 grupos por uma cadeia de montanhas. Um grupo virou a espécie A, outro grupo virou a espécie C. Mesma coisa aqui. Esse grupo original acabou sendo separado em 2 grupos por uma cadeia de montanhas. Um grupo virou a espécie B, o outro grupo virou a espécie D. Claramente existe uma separação por uma barreira geográfica. Então, é uma especiação alopátrica. Gente, quando cai especiação simpátrica e alopátrica é para comemorar, porque vocês não vão ter dificuldade de verdade de diferenciar, tá? Uma da outra. Tranquilo, gente? Beleza? Para fechar, já caminhar para o fechamento da nossa aula. Essa é uma aula bem mais curtinha mesmo, como eu falei para vocês. E ó, novamente, tem mais questão aqui que eu deixei para vocês conseguirem fazer questão de semana passada, de teoria evolutiva. Lembrando que o bloco de evolução fecha hoje. Então façam as outras questões que são sobre teorias evolutivas também, para ver se está tudo certo com Darwin, com Lamarck, para a gente poder entrar num novo bloco na semana que vem, tá? Para fechar, anagênese e cladogênese, que cai bem menos no Enem, mas é legal a gente dar uma passadinha. Podia ser tudo assim, né, gente? As questões. Ia ser bem mais fácil se Bio 1 fosse assim também, tá? Quando a gente fala de anagênese ou cladogênese, a gente está estudando como essas modificações aconteceram. Então, lembra que a gente estava falando ali da especiação. Não importa se ela era alopátrica ou simpátrica. Você tinha ali a separação em 2 grupos. Ou por uma barreira geográfica nítida, que era a especiação alopátrica, ou apesar desses 2 grupos estarem no mesmo espaço, eles não interagiam, que era a especiação simpátrica. Mas eu tinha ali 2 grupos que ao longo do tempo iam se modificando. E por isso viravam espécies diferentes. Quando a gente olha essas modificações,
a gente pode classificar em anagênese ou cladogênese. Na anagênese, essas modificações elas vão acontecendo de uma forma bem lenta e gradual, tá? Como se ele mostrasse aqui pra vocês, ó, que ao longo do tempo, então você separou esse grupo ali em 2, que essas modificações elas vão sendo bem lentas e graduais, tá vendo? Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó, uma modificação bem lenta e gradual. Enquanto na cladogênese, você vai ter uma grande alteração repentina. Então, você vai ter ali, rapidamente, uma grande alteração, separando aquela população original em 2 grupos completamente diferentes. Beleza, gente? Tranquilo? Então, é só você parar para pensar na ideia da questão. Tá falando de uma modificação lenta, gradual? Tá falando de anagênese. Tá falando de uma modificação brusca? Então, rapidamente, aquele grupo deu origem a 2 grupos completamente diferentes? Tá falando de cladogênese. Show de bola, gente? Tranquilo? Tá? Tem uma questãozinha sobre isso, para depois vocês darem uma olhada aqui, passando por ela bem rapidamente, tá? Tá falando de uma única população de peixes que acaba sendo separada em 2 grupos ali pelo Istmo do Panamá. Então, uma especiação alopátrica, claramente. Os 2 grupos são separados por uma nítida barreira geográfica e deram origem a 2 grupos completamente diferentes. Uma especiação por cladogênese. Depois vocês podem olhar, dar uma lida com calma, para voltar nessa questão aqui. Deixei mais questões para vocês tentarem também, que eu acho importante vocês fazerem as questões sobre teorias evolutivas. E como eu falei, essa era uma aula bem curtinha, bem de boa, porque semana que vem a gente já começa um novo bloco em Bio 2. Estamos aí na reta final, tá, gente? Cada vez mais próximos do final do nosso conteúdo. Então, façam muita questão, pratiquem, tenham muito estudo ativo. Isso vai ajudar muito vocês nessa reta final, tá? Um grande beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.